As usinas hidrelétricas passaram a ser construídas no Brasil desde o final do século XIX. Os questionamentos e ações de resistência frente à construção desses empreendimentos só começaram a partir da segunda metade da década de 70. Mas foi em 1991 que o movimento dos atingidos por barragens foi criado. No Brasil, a única lei relacionada aos direitos do atingido por barragens é de 1941 e garante indenização apenas aos proprietários da terra. De novembro, o Brasil e o mundo voltaram os olhos para o distrito de Mariana Bento Rodrigues. É que uma barragem de rejeitos da mineradora Samarco rompeu, causando a morte de 19 pessoas e destruindo o distrito. Centenas de pessoas ficaram desabrigadas, outras milhares foram afetadas por essa tragédia, direta ou indiretamente, ao contaminar a bacia do Rio Doce e sua foz. Desde o ocorrido, os atingidos e seus representantes reúnem-se para discutir e garantir seus direitos de cidadãos. No mês passado, foi celebrado um acordo coletivo que prevê a recuperação das áreas atingidas pelo mar de lama. O texto, que está em fase final de elaboração, propõe 39 programas socioambientais. Para conversar com a gente sobre essas questões, nós recebemos aqui no estúdio o Pablo Andrade Dias, coordenador estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens. Pablo, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Vamos iniciar essa nossa conversa definindo o que é um atingido por barragem. Atingido por barragem, existe um grande debate em torno do conceito de atingido por barragem. O movimento dos atingidos por barragens compreende que o atingido são todos aqueles que têm algum aspecto da sua vida modificado pela construção de uma barragem. Ou muitas vezes nem pela construção, ainda na fase de projeto existe uma série de violação de direitos que a gente considera eles como atingidos por barragens. E aí, para citar, tem os casos mais convencionais, que são aqueles que perdem suas casas, que perdem suas terras, que suas terras são alagadas no processo da construção, mas existe uma série de outros perfis que não são considerados muitas vezes no processo da construção das barragens, que são aqueles que perdem o local de trabalho. Tinha alguém que trabalhava numa fazenda que foi alagada. Essa pessoa também é atingida por barragem na nossa concepção. A pessoa que tinha um vínculo, muitas vezes não era um vínculo de propriedade, mas tinha vínculo com algum ponto turístico, uma cachoeira que fica alagada, ou um local de retirada de areia das famílias, que geralmente para as suas construções, né, no cotidiano nas comunidades usam aquela areia. Então existe uma série de perfis de atingidos que hoje na legislação não são considerados, mas que a gente do movimento identifica como formas de atingido por barragem, que todos eles têm que ter seus direitos reparados, indenizados ou minimamente mitigados. Né? Agora, Pablo, você falou aí para nós do movimento dos atingidos de barragem. E eu conversando outro dia com o arcebispo de Mariana, ele falou da importância dos movimentos sociais. Conta para nós, como é que surgiu o MAB, em que contexto? Fala um pouquinho dessa história. Foi interessante na fala da Ana Carolina. Ela disse um pouco do surgimento das primeiras experiências de resistência que estão datadas ali um pouco da década de 70. Foi principalmente no processo da construção das grandes barragens, ainda no período da ditadura militar, que surgiram grandes experiências a forma de construção das barragens naquele período era uma forma extremamente grotesca. Ainda tem muita violação, ainda tem muito problema, mas naquela época as famílias nem sabiam que ia construir a barragem e tinha que sair, muitas vezes, expulso pela água.
E aí, nesse processo da construção dessas barragens, que são também grandes barragens, a barragem de Furnas é desse período, a barragem de Sobradinho e diversas outras grandes barragens que foram construídas no Brasil, começou a ter experiências de resistência. A princípio, experiências isoladas, mas que tinham uma importância, né, das reivindicações, da busca dos direitos, mas que eram pontuais e isoladas. E aí, a partir da década de 80, começou, principalmente no sul do Brasil, a ter uma articulação das várias experiências das barragens construídas e dos atingidos que tinham seus direitos violados ou que não saía, né, sem direito algum, sem indenização nenhuma. No Brasil, a gente estima que são entre 1 milhão a 1 milhão e 500 famílias que já foram atingidas por barragem. 70% delas não receberam direito nenhum, nem R$ 1 para sair de suas terras, por perder seus trabalhos, por perder suas casas. E aí, então, nessa época começou a ter articulação, que formou primeiro a CRAB, que era no sul, principalmente Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E aí, a partir da CRAB, começou a ter uma experiência e um olhar para pensar, os problemas e a forma de ação das empresas é comum. A situação dos atingidos e a violação dos direitos também é comum. É importante a gente criar um movimento que consiga articular também e tornar uma luta comum, uma luta que não seja só minha, que foi atingido por essa barragem, ou sua, que foi atingido por aquela outra, mas a gente fazer uma grande articulação e se apoiar, ensinar como que a gente fez uma experiência que deu certo, aprender com os erros também do próprio Isso movimento. no início dos anos 90. E aí, no início dos anos 90, tem o primeiro Encontro Nacional dos Atingidos por Barragens, que é em 1991. E aí é fundado, então, o Movimento Nacional dos Atingidos por Barragens, que é o MAB, que a gente chama. E hoje, Pablo, como é que se organiza e como é que ele atua? Está só no Brasil? Como é que é o MAB? Hoje existe o movimento organizado a nível nacional, muito bem organizado. Estamos hoje em mais de 20 estados brasileiros, e lutando, né, diante dos empreendimentos, dos projetos, das situações de violações também do passado, que as famílias continuam buscando seus direitos. A gente... Então, é uma luta que o movimento faz. E existe hoje uma iniciativa de criação do MAR, que é o Movimento de Afetados por Represas, que é uma iniciativa que o movimento teve muito envolvido e continua trabalhando muito em conjunto, que é uma articulação latino-americana, principalmente. Existe também uma articulação internacional do movimento e que tem um princípio muito parecido, que é a luta pelos direitos, a luta em torno do modelo energético, que é um modelo, né, que as barragens no Brasil foram construídas principalmente para geração de energia elétrica. Então é um modelo que tem causado, é o modelo energético que é o problema, não só as barragens em si. As barragens são a ponta do iceberg de um modelo que é muito mais perverso. Então esse debate do modelo energético, do modelo de exploração mineral, que aí nós aqui em Minas Gerais temos uma luta muito ferrenha, e o caso de Mariana eu acho que simboliza um pouco disso tudo. Então, é um pouco disso. Então, o movimento busca essa luta pelos direitos dos atingidos, por outro modelo energético e por outro modelo de sociedade também, né? Que legal. Ouvindo você falar, me lembrei do movimento Sem Terra. Outro dia, conversando com uma das lideranças, assim, como é que eles são organizados, mapeia os números, né, de trabalhadores que estão envolvidos no movimento. O MAB, ele tem como dizer, assim, rapidamente, qual é o número de atingidos por barragem no Brasil e, sobretudo, em Minas Gerais, que é o nosso programa aqui? Em Minas Gerais, a gente não tem essa estimativa com precisão. A gente estima, por cima, que sejam em torno de umas 150 a 200 mil famílias atingidas por barragem. No Brasil, como eu disse, é em torno de 1 milhão a 1 milhão e meio de famílias que já foram atingidas na história da construção das barragens no Brasil. Uhum. E tem esse índice de 70% que nunca recebeu direito nenhum. Isso aqui é terrível, né? É. E junto ao MAB, tem outros movimentos sociais, vocês trabalham em parceria? Porque realmente você discutir direitos com empresas tão poderosas, né, e que estão envolvidas diretamente com os órgãos públicos, não é fácil se a gente luta sozinho, né? Sim. De quem que o MAB dá as mãos? Quais os outros movimentos que participam dessa caminhada? São diversos movimentos que têm envolvimento com os assuntos, né? Tanto da energia elétrica quanto da mineração, e outros setores também que se dispõem a debater e pensar esse modelo, né? Mas existe o movimento dos atingidos pela mineração, existem diversos sindicatos que a gente tem uma boa relação também, Sindicato dos Trabalhadores
os metabases, né, que são dos trabalhadores da mineração, os trabalhadores da siderurgia, os eletricitários aqui de Minas Gerais, a gente tem boa relação também. No início a gente tinha até uma resistência, né, na história do movimento. Não, eles são os culpados, que eles trabalham para as empresas de energia elétrica. Depois a gente foi vendo que o problema é o mesmo, a situação é muito parecida. Da mesma forma que a gente é atingido lá na ponta quando vai construir a barragem, os trabalhadores eletricitários estão morrendo nas redes de transmissão pelo interesse do lucro acima do interesse pela vida, do interesse da boa qualidade dos serviços, né? Então a gente foi vendo que a luta era a mesma, que o problema era comum e que a gente deveria somar os esforços. E aí nesse processo a gente foi criando uma boa relação com todos esses setores. Eu conversando com um padre que trabalha com os atingidos da via, no norte do país. Sim, sim. Ele falava Padre Dário. Isso, Padre Dário, né? Uma pessoa fantástica, com larga experiência. Ele falava assim que muitas vezes a gente tem que aprender a lidar com o fracasso. Mas as pequenas vitórias vão acontecendo. O MAB, esses quase 30 anos, né? 25 anos. 25 anos de luta, o que você destacaria assim como... Das conquistas? Tem diversas experiências locais da luta dos atingidos, né? Então, tem locais que os acordos são acordos históricos, que a gente pega como referência. Tem a barragem de Itá, no sul, da Eletrosul, que foi uma barragem que a Eletrosul construiu, que foi um grande acordo. Tem outras experiências no Brasil que são acordos que são importantes, que as famílias saem de uma condição de pressão e minimamente garantem boas condições de vida. Isso tem diversas experiências no norte do Brasil, aqui no sudeste tem experiências também de luta que os acordos feitos foram importantes e foram bons, não por boa vontade das empresas, mas porque os atingidos se organizaram e lutaram. Tem experiências de lutas que são, assim, ouvir os relatos das famílias e a forma como foi construída a luta, você fala, por isso que o acordo foi bom, e não por boa vontade das empresas. Ô, Pablo, nossa conversa está excelente, nós vamos continuar, mas no segundo bloco nós vamos chamar um rápido intervalo, ok? Tá bem. Ana Carolina. Daqui a pouco nós voltamos com a nossa conversa sobre comunidades atingidas por barragens. Não saia daí. O Novos Tempos está de volta e hoje estamos falando sobre comunidades atingidas por barragens. Neste ano, a mineradora Samarco vai ter que pagar 2 bilhões à fundação que será criada para gerir os trabalhos de recuperação ambiental e socioeconômica nos municípios atingidos em Minas Gerais e no Espírito Santo. Ela ainda comprometeu depositar 1,2 bilhões em 2017 e mais 1,2 bilhões em 2018. Carlos Arlindo dos Santos era morador do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. No momento do rompimento das barragens, o montador de andaimes estava trabalhando. 4 horas eu larguei serviço. Assim que eu estava chegando no Alto do Bento, aí eu vi aquela lama, não vi nenhuma casa, eu fiquei desesperado. Fiquei sem força para chorar, porque eu pensei que minhas famílias tinham ido tudo embora. Saí em Santa Rita, já encontrei com minha filha e minha esposa. Criado no distrito, Carlos espera agora a chance de um recomeço. Lá não tem como mais mesmo, acabou tudo. Onésio e sua família também foram atingidos pelos resíduos de mineração. Fiquei sabendo no serviço e fui correndo para casa, mas só que eu cheguei lá não tinha mais nada não. Não consegui nem chegar, né? Na estrada, cheguei na estrada, já estava tudo alagado e fiquei no caminho mesmo. Desde 1971, o mecânico colecionava camisas do time do coração, o Atlético Mineiro. Não é igual, mas quase igual, moço. Quase igual, ué. Tá vendo? Quase igual, ué. Eu tinha uma quase... A minha só não tinha... A minha não tinha só essa faixa, amor. Nossa Senhora. Valeu. As famílias de Onésio e Carlos são apenas 2 das 230 atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco, em 5 de novembro de 2015. Cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração foram liberados e atingiram Bento Rodrigues, causando a morte de 19 pessoas e destruindo mais de 80% dos imóveis do distrito. As barragens de rejeito de minério, né, que em Minas Gerais tem uma situação bastante calamitosa, porque vem se rompendo barragem de rejeito nos últimos anos seguidamente, né, e a gente percebe assim que não tem um compromisso das empresas com a segurança e que
o fato de ter várias dessas obras e vários projetos dessas obras, isso impõe um risco iminente às várias populações, não só do entorno do empreendimento, mas em toda a bacia hidrográfica que se encontra esses projetos. A lama de rejeitos foi além do distrito de Bento Rodrigues, atingiu afluentes do Rio Doce e chegou ao litoral do Espírito Santo, impactando a vida das famílias por onde passou. Basicamente destruiu a bacia do Rio Doce, né? Destruindo a pesca, destruindo as plantações, porque toda a plantação dependente de irrigação do rio foi prejudicada, destruindo as relações econômicas que o povo tinha com o rio, as relações culturais, né, que o povo tinha com o rio. Em trato assinado em 2 de março deste ano, os poderes públicos federal, mineiro e capixaba criaram um fundo de 20 bilhões de reais para recuperar a bacia do Rio Doce em 15 anos. As empresas, né, elas são devedoras hoje de um crime de grandes proporções, porque morreu pessoas. Elas têm que reconstruir as comunidades e têm que reconstruir um projeto de revitalização de toda a bacia do Rio Doce. Os atingidos tenham a participação direta nas definições de suas vidas. Vendo o seu colega aí do MAB apresentando essa reportagem, né, e olhando agora para essa tragédia de Mariana, quantos foram, de fato, no olhar do movimento, os atingidos por essa tragédia? A gente estima que é em torno, só na barragem de Mariana, mais de 1 milhão de pessoas. Se pegar, por exemplo, a população de Valadares, que são mais de 300 mil habitantes em Valadares, mais de 3 Valadares. São mais de 3 Valadares. E Valadares, só Valadares foi toda atingida, né? A situação da água, que ficou por um tempo, foi atingida, mas que ainda permanece um risco de contaminação, um risco de saúde pública imenso ali, né, para toda a população que bebe hoje a água tratada do rio, mas agora a qualidade dessa água e toda essa questão é totalmente questionável. E aí eu queria te fazer uma pergunta assim, como que você avalia a atuação, vendo a magnitude dessa tragédia, tanto das empresas envolvidas, dos órgãos públicos e da sociedade, da imprensa? Como é que o MAB... Olha, vamos dividir por partes, né? Acho que a pergunta é muito a primeira questão é a empresa, talvez, a atuação da empresa. A atuação da empresa é uma atuação padrão das empresas, que é muito parecido no processo da construção das barragens, que soluciona as questões pontuais e muitas vezes mal solucionadas. A gente em Mariana, na sede de Mariana, quando eles começaram a distribuir os cartões, que era para receber um salário que a gente acha que é um salário pequeno diante da situação das famílias. Não só da perda, mas da condição. Eles saíram de um distrito onde eles tinham trabalho, tinham renda e foram morar em Mariana e não tem trabalho, não tem renda, tem que reconstruir toda a vida, tem que recomprar as coisas, tem uma série de situações na vida que o salário que hoje eles possibilitam é muito pequeno para essa condição. Mas no cadastro dessas famílias, a gente, depois que eles fizeram o cadastro de todas as famílias, a gente, em contato com as comunidades, em contato com as pessoas, identificou mais de 70 famílias que não tinham recebido o cartão e que tinham uma situação de risco e que por eles não tinham sido consideradas atingidas. E as famílias se organizaram, ocuparam a sede da empresa lá e foi garantido. Mas assim, só para mostrar a falta de atenção e a falta né, o tanto que é superficial e o tanto que é insuficiente esse mecanismo. E existe um mecanismo de atuação da empresa também que é inibidor da organização, inibidor ou impede a participação do movimento, mecanismos de cooptação de lideranças, as pessoas que têm mais referência, e que isso é histórico, isso não é específico dessa marca. Mecanismos de infiltração nas comunidades, infiltração nas reuniões. A gente tem uma experiência com a Comissão de Direitos Humanos, a Samarco é da Vale da BHP. Mas a Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional, ela fez um mapeamento de um serviço de inteligência interno da Vale do Rio Doce. E aí tinham várias, quando a gente viu o relato, tinham várias fotos de reuniões do movimento que tinha gente infiltrada, tirando foto, fazendo um serviço de inteligência que era justamente para minar ou impossibilitar a organização e a construção do movimento, né? Então existe uma forma de atuação que no nosso ver ela é mal intencionada,
ela é para impossibilitar ou minimizar a garantia dos direitos das populações atingidas e a organização que... Ô Pablo, eu quero que você continue com esse processo avaliativo, mas antes eu queria que você visse conosco o que os nossos internautas estão dizendo sobre esse assunto. Gente, então eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui no nosso telão e ver o comentário dos internautas. A gente usou, né, a hashtag Comunidades Atingidas por Barragem, e aí o primeiro, minha cidade destruída pela lama é triste, é um desrespeito com o meio ambiente e com a população, e ainda usou a hashtag Rio Doce. Estou voltando de Paracatu de Baixo, um dos distritos atingidos pela lama da Samarco. É muito difícil descrever os cenários e as sensações. E o terceiro e último comentário, um absurdo ver paraísos e famílias locais sendo devastadas pelo descaso com a tragédia em Mariana. Muito triste, né? Os comentários e a situação. Então, retornando à pergunta de como tem sido a atuação dessas diversas partes e tudo mais. Ao nosso ponto de vista, o governo, o Estado, tanto o governo estadual quanto o governo federal, tem feito algumas ações que são pontuais e muitas vezes importantes, mas ao nosso ver a questão do acordo, o acordão que foi feito e inclusive foi homologado recentemente, ele tem uma série de lacunas. E ao nosso ver a principal lacuna, e que aí isso foi protagonizado muito pelo Estado, principalmente pelo governo do Estado. O governo federal, tem uma lacuna gigante na participação dos atingidos, tanto na construção do acordo, onde não houve participação dos atingidos, nenhum atingido foi consultado, ou foi consultado muito pontualmente, mas não teve uma participação direta para a definição do acordo. Os movimentos foram chamados para sentar na mesa? Não fomos chamados. A gente tentou por diversas vezes intervir no processo, pontuar algumas questões que a gente não concordava, mas não fomos ouvidos também dentro do processo da construção do acordo. Mas a população também não foi consultada. E a gente pensa assim, um acordo que foi feito sem consultar a população, com certeza no processo de execução também não vai ser consultado, vai ser consultada de forma maquiada, né? Para maquiar, aparentar que foi consultado. Mas, ao nosso ver, o protagonismo da forma de reparação, da forma de execução, do como que vai ser gestado, o que vai ser necessário para a reconstrução da vida, a reconstrução econômica das famílias, a reconstrução cultural, tem que passar diretamente pela participação direta das famílias, dos movimentos e das Como é que é a relação, por exemplo, com o Ministério Público? Eu vi uma palestra do Ministério Público Estadual a semana passada, ele falando que esse cálculo está muito mal feito, que além de não ter ouvido os atingidos e a sociedade, né, fez esse acordo sem as devidas considerações. E ele falou assim, o último acidente, um pouco menor do que esse na bacia do Golfo, dos Estados Unidos, custou a ordem de 155 bilhões. Exatamente. A gente tem uma boa relação com o Ministério Público, estamos atuando muito em conjunto na bacia toda, principalmente ali em Mariana, Barra Longa, mas na bacia toda a gente tem uma boa relação com o Ministério Público e a gente concorda com eles. Assim, desde o início a gente já viu que o acordo no valor estipulado de 20 bilhões seria insuficiente. Porque existe tanto a recuperação do rio em si, mas é necessário repensar um programa de desenvolvimento para a bacia do Rio Doce. Imagina todos os pescadores que tinha na bacia, que eram mais de 10 mil pescadores na bacia toda, eles todos estão com a atividade de renda inviabilizada. Qual que vai ser a forma de reparação? Não tem nada de imediato ou nada simples que se faça que repare a vida desses 10 mil pescadores. Ou todo mundo que dependia da água do rio para irrigar suas plantações e suas culturas, né? Seja de gado, seja no mínimo mereceria um estudo mais apurado, né? Exatamente. Então existe uma série de questões que não estão apuradas, que não estão dimensionadas. A reparação cultural também, que é uma coisa extremamente difícil de dimensionar e impossível de se reparar, né? De reparar no sentido de ficar igual era antes, mas tem que haver alguma forma de recompensar, de minimizar os impactos ou de reestabelecer um processo cultural que, ao nosso ver, e aí a semana passada agora o Ministério Público pediu a anulação do acordão
e pediu, inclusive, e recomendando que o teto não fosse de 20 bilhões, mas que fosse de 155 bilhões, baseado no Golfo, né, na experiência do Golfo do México. Nós aqui no Novos Tempos agradecemos muito a sua presença e um assunto complexo como esse merece a gente continuar em outro programa a nossa conversa. Sem tá? dúvida, a gente Muito agradece, nós do Movimento agradecemos a oportunidade, né, abrir espaço para a gente fazer um debate tão importante, que é importante não só para os atingidos, mas para toda a sociedade brasileira. Ok. Como vimos no programa de hoje, um atingido por barragem é, na verdade, um cidadão, como você e eu, que se tornou vítima de um poderoso empreendimento, geralmente avalizado por grandes empresas e aprovado pelos órgãos públicos. Trata-se de pessoas socialmente vulneráveis que precisam do apoio solidário de movimentos sociais, como o MAB, ONGs, igrejas, universidades, para que sejam respeitados em seus direitos de cidadão. Somente assim a justiça e a dignidade serão para todos. Você pode rever este programa e todos os outros em nossa página do YouTube. Pesquise PUC TV Minas, programa Novos Tempos. Por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo programa. Ana Carolina. O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!